Glória a Deus. Mateus 28:18 diz assim: E Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Pai, precisamos tanto da Tua direção, da Tua paz, da Tua força. Nós estamos, Senhor, numa batalha. E a Tua palavra é como a espada em nossas mãos, para guerrearmos, ó Deus, para vencermos aquele que vem contra nós. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. E pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para compreendermos a verdade, para que venhamos ser libertos de nós mesmos, para vivermos para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu estava meditando nesse texto, e o Senhor falou muito comigo. Um texto que nós conhecemos como a Grande Comissão. Billy Graham, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Entende? E o cumprimento, ou cumprimos a grande comissão, ou seremos omissos com a ordem de Deus. Nós temos um chamado. Deus não nos chama para nós ficarmos aqui atados, quietinhos, paralisados. Não. A partir do momento que nós saímos por aquelas portas, nós estamos adentrando num campo missionário, onde se encontram muitas pessoas perdidas, muitas pessoas aflitas, muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas sem esperança, muitas pessoas sem paz, muitas pessoas tristes, frustradas, sem fé, desacreditadas do amor, desacreditadas da justiça, incapazes de enxergar qualquer melhora. Nós vemos que Jesus ele veio para nos ensinar a ser gente, a ser ser humano. Na verdade, nós aprendemos há muito tempo a mudar as nossas vestes aqui dentro, a mudar as nossas falas, a mudar alguns comportamentos, alguns costumes, mas pouco aprendemos como olhar para fora e enxergar que Deus ele ama os pecadores, aqueles que estão aprisionados em vícios, em desejos, perdendo uma batalha para si mesmo. E nós conhecemos a palavra para promovermos libertação para a vida desses que estão aprisionados. No Calvário, 3 homens foram crucificados. E nós vemos que um homem morreu em pecado. Um homem, ou melhor, outro homem, o outro que foi crucificado, ele morreu para o pecado. E o terceiro homem que morreu no Calvário, ele morreu pelos pecados. Então nós vemos que ele morreu pelos pecadores. E somos nós. Algo que nos constrange é quando o apóstolo Paulo ele fala: eu, o pior dos pecadores. E eu aprendo com a palavra de Deus que se o maior pecador que você conhece, se não for você mesmo, você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer a palavra. Porque toda vez que eu olho para Deus, para Jesus, para a palavra, ela vai
refletir em mim. Ela vai revelar quem eu sou. O diabo, nós vemos que ele conhece o seu nome. Fala para a pessoa que está do seu lado, ele conhece o seu nome. Mas ele te chama pelos teus pecados. Agora Deus não. Deus conhece os teus pecados, o pior de você. Ele conhece o que se passa na sua mente, o que está no teu coração. Ele conhece você melhor do que ninguém. Ele conhece os teus pecados, mas Ele te chama pelo teu nome. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E eu separei 3 pontos aqui na grande comissão, onde Jesus se aproxima dos discípulos e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E a Bíblia nos mostra muitos outros versículos trazendo esta revelação, que todo poder pertence a Jesus, que o nome dele está sobre todo nome, que ele está à destra de Deus. E em Efésios capítulo 1, verso do 19 ao 23, e eu quero ler pausadamente com você. Existem algumas leituras aqui de alguns textos bíblicos que o Senhor me fez anotar, e é extremamente importante, porque se não tiver nos 66 livros da Bíblia, tudo que eu falar para você não foi Deus que disse. Então, nós precisamos aprender a conhecer a verdade. Em Efésios capítulo 1, verso 19 ao 23, diz assim: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas, em toda parte. Glória a Deus, Ele tem todo o poder, Ele está sentado à destra do Pai. E em Filipenses capítulo 2, verso 5, do 5 ao 11, e se faz necessária essa leitura, Filipenses 2, do 5 ao 11, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Olha só qual é a atitude de Cristo. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem alguma dúvida que Deus ele engrandeceu Cristo? Que Ele tem todo o poder, que Ele tem toda a autoridade? Que isso que Ele disse aqui, foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na terra? Por que que Cristo ele recebeu essa total autoridade? Porque Ele renunciou. Toda autoridade, ela se dá por meio da renúncia. Quando você renuncia, você tem autoridade. Quando você renuncia à tua incapacidade de perdoar, então você tem autoridade. Nós vemos que
Um fariseu é duro com os outros e fácil consigo mesmo. Mas um homem espiritual, ele é fácil com os outros e duro consigo mesmo. Entende? Um fariseu, um religioso, um hipócrita, ele é duro com os outros. Ele quer cobrar os outros, ele quer arrancar o cisco do olho do outro. Mas ele não é incapaz de enxergar o tronco que está nos seus próprios olhos. É isso que a palavra nos ensina. Ele age com facilidade consigo mesmo. E nós vemos que Jesus ele veio nos ensinar que nós precisamos renunciar, porque ele foi duro com ele mesmo. E ele amou aos outros. Ele perdoou os outros. Diga amém. Colossenses capítulo 2, versos do 6 ao 10. Colossenses 2, do 6 ao 10 diz assim: E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes. E sobre ele edifiquem sua vida. Aprofundem nele as suas raízes. E sobre ele edifique sua vida. Sobre o que ou quem você está edificando sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Queridos, não permitem que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções humanas. Por isso que eu digo, e nós sempre voltamos a algo aqui, ao ensino, à verdade, à palavra. Porque nós não podemos sujeitar a nossa vida e ficar estabelecendo e construindo a nossa vida com base em fundamentos humanos, em invenções humanas, porque nós iremos padecer, nós iremos fraquejar dessa forma. 1 Pedro capítulo 3, verso 22 diz: Agora Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, e todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a Ele. Então não há dúvida de que toda a autoridade foi dada a Ele, a Cristo. Por isso que o nosso culto não é para outra pessoa a não ser Cristo. Que não existe outro que possa estar no centro a não ser Cristo. Se Cristo ele não for a base de qualquer mensagem que saia do altar, esta palavra não vai te alimentar, não vai te fazer crescer, não vai te libertar, não vai te dar paz, não vai te dar direção, porque somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade, somente Ele é a vida. Não se enganem, gente, com ensinamentos humanos. Algum tempo atrás Deus falou por meio dos seus profetas, e agora, nesses dias, Ele tem falado por meio do seu Filho. Quer conhecer Cristo? Quantos querem conhecer Cristo? Diga amém. Então se aprofundem no livro que fala a respeito dele. Se aprofundem e entrem no lugar secreto, onde ele vai se revelar a você. E vai ter intimidade com você. O que Deus quer não é o seu dinheiro, não é o seu trabalho, não é aquilo que você pode fazer por Ele. Mas Ele quer estar com você. Nós vemos aqui na segunda parte, no segundo ponto, que Jesus ele fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discípulo é como um aprendiz.
de um mestre, que segue os ensinamentos de um mestre. Esse é o discípulo, que se sujeita com humildade a aprender com o seu mestre. É um aprendiz. E nós vemos que com o batismo, que representa o sepultamento de um homem caído, para nascer um novo homem, uma nova mulher, aí sim começa uma nova vida, como um discípulo de um mestre, que quer muito nos ensinar, que quer muito que nós venhamos alcançar uma maturidade, que tem muitas habilidades, ferramentas para nos entregar, que são pontuais para essa geração. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele demonstrou uma preocupação com a igreja de Gálatas, no capítulo 4 de Gálatas, versículo 16 ao 19. Ele diz assim: acaso me tornei inimigo de vocês, porque lhes digo a verdade? Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-lo, mas suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim, para que dependam deles. Se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que o faça sempre, não só quando eu estou com vocês. Ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto, por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês, até que vocês sejam formados em Cristo, até que vocês tenham uma nova natureza, um novo estilo de vida, uma nova maneira de pensar, um novo coração, uma nova forma de agir, uma nova forma de conduzir os seus momentos de pressões, porque o que nos revelam não são os momentos bons, são as nossas reações, são os momentos de pressões. Vai mostrar de uma forma explícita quem nós somos e o que está dentro do nosso coração. Então não importa as pedradas que você vai receber, os xingamentos, enfim, o que importa é o que vai sair de você. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele demonstra essa preocupação, porque ele não tinha parceria com a mentira. A pregação dele não era uma mentira, não era para agradar pessoas. E quando nós falamos a verdade em amor, é bem provável que vai desagradar, porque a verdade, ela dói, mas ela cura. E nós precisamos estar com a nossa vida sujeitas à verdade do Evangelho, a verdade que Jesus veio nos revelar, para que nós sejamos transformados e venhamos ser como Ele é. Porque o nosso chamado é conhecer Deus, e através do conhecimento de Deus, Ele vai nos mostrando, vai se revelando, para que nós venhamos ser como Cristo. Diga glória a Deus. No Salmos, capítulo 2, verso 8, diz assim: pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. E a missão aqui é: façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O segundo ponto aqui: nós precisamos estar dispostos a aprender, porque só levanta para ensinar quem esteve disposto a sentar para aprender, a passar pelos processos. Não pule processos, porque os processos vai te fazer chegar diante do momento que você precisa atravessar fraco. Eu não sei se você já viu uma ilustração, um desenho de algumas pessoas, alguns bonequinhos, alguns personagens carregando uma cruz. E carregar uma cruz não é fácil, é pesada. Às vezes num calor como esse, é fadigante, é exaustivo. E aqueles personagens iam carregando uma cruz. E Vinícius teve uma ideia. Mal ele sabia que era uma péssima ideia.
De falar, eu vou cortar um pedacinho dessa cruz, porque o que vai acontecer? Vai ficar mais leve, mais fácil de carregar. Ele cortou. Ele caminhou mais um pouco, e todo o restante que estava indo com a sua cruz. E ele falou, não, ainda continua pesada. Os ombros estão machucando, cortou mais um pedaço. Cortou mais um pedaço, depois cortou mais um pedaço outra vez. E aí, em um certo momento da caminhada deles, eles se deparam com um abismo, no qual eles precisavam atravessar. E qual que foi o caminho para eles chegarem do outro lado? A cruz. E como ele tinha cortado a sua cruz, a cruz não deu tamanho para que se tornasse um caminho para ele passar. Por isso é tão importante os processos. Eu sei que é doloroso. Eu sei que, às vezes, a fé vai, a esperança se vai, o desespero vem. Mas que nós venhamos renunciar ao nosso desejo mesmo de parar, de desistir, de fraquejar, de olhar para trás. Porque a nossa cruz, no momento certo, vai ser a ponte para nós atravessarmos para o outro lado. Então nós precisamos ir e fazer discípulos de todas as nações. O salmista ele diz, enquanto nós estamos pedindo tantas coisas, pensando em nós mesmos, ele fala, olha, o Senhor ele diz, pede-me, eu te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade, porque é onde o Senhor investe. É o que o Senhor deseja. Deixa eu dizer algo para você, querido. Deus, ele quer todos. Deus, ele quer todos. E se você quer servi-lo de todo o teu coração, aprenda a amar hoje. Peça para Deus encher o teu coração de amor, para que você também seja capaz de amar a todos. Não amar aquilo que eles estão fazendo, mas amar a pessoa, a alma, a fim de que eles não venham se perder no caminho. Que o Espírito Santo hoje venha derramar uma capacidade que vem do céu para nos ensinar a amar, assim como Ele nos ama. Por que eu amo? Porque eu sou amado. E muitas pessoas têm dificuldade de amar porque ainda não experimentaram o amor de Deus, não conheceram o amor de Deus. Portanto, é incapaz de amar aqueles que são a imagem e semelhança de Deus, porque não conheceram ainda esse amor. Nós tendemos a aderir aos ensinos que exaltam os sábios e poderosos deste mundo, mas essas pessoas acabam sendo as mesmas que oprimem e marginalizam os pobres e os não instruídos, os pequenos, os frágeis, os que não são, os improváveis. E muitos de nós estamos sempre ali aplaudindo, estendendo os nossos mantos ali diante dessas pessoas. Nós precisamos ir buscar aqueles que estão padecendo, aqueles que estão perecendo, aqueles que estão afligidos, e fazer deles discípulos. Ensinar tudo aquilo que o Senhor ele tem nos ensinado. E para o terceiro ponto que eu quero falar aqui, eu vou fazer um resumo do que o Senhor ele falou comigo. Ele diz assim, olha, façam discípulos, depois ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A maior prova do nosso amor a Cristo é a obediência às leis de Cristo. Ele disse assim, olha, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos, vocês me obedecerão. Deus não quer que você viva uma vida de sacrifícios, Deus ele quer a obediência. Ele quer o teu coração, Ele quer a tua mente, Ele quer que você se entregue a Ele verdadeiramente. Nós precisamos entender com muito temor e tremor que Deus ele é amor, mas que nós não podemos rejeitar o amor dele para não conhecermos a sua justiça. E
E essa é a realidade desses dias. E nós não podemos nos conformar com aqueles que estão padecendo e perecendo. Porque Deus, Ele está em todos os lugares, diga amém. Não existe lugar onde Deus não possa estar, até mesmo no abismo, no Hades, no inferno. Ele está lá, mas em justiça, em juízo, esperando aqueles que rejeitaram o seu amor. Então, está à nossa disposição o amor de Deus. Ele está querendo revelar você, Ele está querendo derramar esse amor sobre você. Para que você conheça, prove e veja que é bom. A fim de que você possa amar outros que tanto precisam. A obra do Espírito, ao expor pecados secretos em nossa vida, pode ser muito dolorosa. Angustiante e agonizante, mas é o caminho certo para a cura. Entende? Quando o Senhor, Ele revela algo que não está de acordo aí na tua vida, na tua mente, no teu coração, não é para te lançar fora, para lançar pecados na tua face, mas é para te curar, para te libertar, para me curar, para me libertar. Para muitos, Jesus é uma figura fascinante, até o momento que é preciso renunciar para segui-lo. As pessoas amam Jesus, eu amo, até que eu preciso renunciar, pegar a minha cruz e segui-lo. Até que 3 passos com a cruz começa a ficar cansativo e pesado. Até que eu comece a ser rejeitado e mal compreendido. Até que eu comece a sofrer calúnias e difamações. Ei, Deus te chama para morrer para você mesmo. Portanto, se você está se ofendendo ainda com as pedradas que vêm sendo atiradas em você, é sinônimo de que você ainda está vivo. Está bem vivo. E Deus, Ele quer que você morra para você mesmo. Para você viver a vida que Ele tem para você. Porque a vida que Ele tem para você é bem melhor do que a vida que você está vivendo, que eu estou vivendo. Nós precisamos parar de se ofender. Nós precisamos parar de ofender. Nós precisamos, para nós vivermos a excelência do poder de Cristo. É a cruz que mata o nosso pecado, que esmaga os nossos ídolos e nos ensina que é loucura confiar em nós mesmos. Sabe aquele versículo que as pessoas usam para quando confiam em alguém e se frustram? Você sabe qual é? Maldito é o homem que confia no... Não está falando do outro homem, da outra pessoa que você confiou e a pessoa te frustrou. Está falando da pessoa que confia em si mesmo. Está falando do homem que confia na força do seu braço, na sua sabedoria, nos seus recursos, na sua capacidade, nas suas habilidades. Que confia em si mesmo. E é loucura nós confiarmos em nós mesmos. Gente, bora confiar em Deus. Bora viver o que Ele tem para nós. Corra. Existem pessoas que querem te ver atadas, que querem te ver amarradas, que querem te ver aprisionadas, que não falam a verdade para você, porque no dia que você descobrir a verdade, você vai viver de fato o que Deus tem para você. E o que Deus tem para você, nenhum homem pode limitar a um espaço físico. Ele pode pegar você, a partir do momento que você se entregar a Ele, e te enviar para o lugar que Ele quiser. Porque a vida não é mais tua. Não é mais você que tem o chamado, é o chamado que te tem. Então, o meu propósito aqui é abrir os teus olhos. É abrir os teus ouvidos para que você escute não somente esta mensagem que está saindo aqui dos meus lábios através do Espírito Santo, mas que você escute Ele diretamente nas madrugadas, ao amanhecer, ao entardecer, que você se relacione com Ele, e se Ele falar para ir para a direita, você vá para a direita, se Ele falar para você ir para a esquerda, você vai para a esquerda, se Ele falar para você ir para frente, você vai para frente.
Para de ficar esperando um ou outro vir chegar. E esse que eu te digo, esse que eu te digo, esse que eu te digo. Passou. Hoje o Espírito Santo está falando através do seu Filho. Ele está se revelando aos interessados. Por quê? Porque nós estamos nos últimos dias, onde o amor de muitos tem se esfriado. Jesus, ele disse assim, olha, quando eu voltar porventura acharei fé na terra. E aí até então, 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu li esse texto e eu ficava, como assim? Mas olha só no que as pessoas creem. Estão crendo num Deus que eles mesmos idealizaram. Um Deus que não discorda delas ou deles em nenhum momento. Um Deus que impulsiona as pessoas a se entregar ao prazer. A falar assim, não, Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que você morra para você viver a vida dele. É isso que Deus quer. Porque enquanto você estiver mais preocupado com a sua vida, você não vai viver a vida verdadeira que Ele preparou para você. Você não vai entender o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Você não vai enxergar poucos centímetros à sua frente. Deus te chama para você viver de fato a verdade que Ele tem para você. Mateus capítulo 22, 34, diz assim: sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? E Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Todas as leis e os profetas, eles têm por base esses dois fundamentos: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo. Então, eu vou construir a minha vida nesses dois mandamentos. Que Jesus, ele falou, olha, vocês vão ensinar esses novos discípulos a obedecerem tudo aquilo que eu tenho vos ensinado. E o que é principal, o que é base, o que é fundamento: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, e ao próximo como a si mesmo. Deus não exige que trabalhemos para ganhar seu amor, e não devemos exigir que os outros trabalhem para ganhar o nosso. Entende? O que você está esperando para as pessoas fazerem para você amar elas, se você recebeu o amor de Deus de graça? Você ama porque você foi amado. E se você não está amando é porque você não conheceu ainda e experimentou esse amor. Então bora conhecer esse amor, bora mergulhar nesse amor, nessa essência, nessa natureza. Hoje, o quanto antes. Nem que você fique repetindo para si mesmo: preciso amar, preciso amar, preciso amar, eu preciso aprender a amar. Me ensina a amar, Senhor, me ensina a amar. O amor, ele não expõe as falhas, ele as cobre. Minha esposa veio me confrontando esses dias, através do nosso pastor Juscelio, que falou, e é uma chave para nós: o amor, ele não se poupa, ele poupa o outro. E muitas vezes no relacionamento nós somos egoístas, queremos nos poupar. Eu tô deitado, pega pra mim, eu tô cansado, pega água, pega isso, pega meu chinelo, pega a toalha, pega isso. O amor, ele poupa o outro. Não podemos ser uma pessoa de confronto se não somos uma pessoa de amor. O amor de Deus é o poder que perdoa nossos pecados, sara nossas feridas emocionais e cura nossos corações partidos. O amor de Deus é o presente mais maravilhoso que nos foi dado. Ele jorra para nós e então deveria jorrar através de nós a outros.
Entende? Deus sempre nos ama. Ele pode não amar o que fazemos, mas certamente nos ama. O amor de Deus é incondicional. Por quê, pastor? Porque esse amor é baseado nele, não em nós. Não é o que... Você não precisa fazer nada para você ser amado por Deus. Ele já te ama. Você é amado. Porque Jesus, ele fala de todo o coração. E rapidamente eu quero compartilhar com você que o coração, ele representa as suas emoções, os seus desejos. Você deseja a Deus? Você quer estar com Ele? Desfrutar da sua presença? A ideia de passar um tempo com Deus, isso te traz alegria? Sim ou não, igreja? O amor a Deus não é apenas um pensamento intelectual, ele envolve seus sentimentos. O amor só é completo quando o seu prazer está em Deus. Quando você ama a Deus de todo o seu coração, você encontra prazer e alegria nas coisas que Deus criou. Você se sente motivado a buscar o reino de Deus e ao mesmo tempo, você fica com nojo do pecado, querendo se afastar de tudo que é ruim. Por isso ele diz, de todo o coração. Ame a Deus de todo o coração. Você deseja de fato Deus? Porque Jesus, ele fala de toda a sua alma. Porque está lá, ele escreveu, olha, você precisa amar a Deus de toda a sua alma. Sua alma é a sua personalidade, os seus pensamentos, o seu entendimento. Você procura conhecer mais a Deus? Você usa a sua inteligência, a sua capacidade para se aproximar mais dele? Sua relação com Deus faz parte da sua identidade? Sim ou não? O amor a Deus também não é apenas emocional. É uma decisão que você toma. Buscar mais de Deus é um ato consciente, que exige disciplina, força de vontade, também dirigir seus pensamentos para as coisas de Deus. Então não é apenas emocional. Por isso que ele fala, ame o Senhor de toda a sua alma. E por fim, porque de todas as suas forças. Amar a Deus de todas as suas forças implica você usar seu corpo, suas ações e suas palavras. A forma como você age reflete seu amor por Deus. Você honra a Deus com a forma como você usa o seu corpo. Você pode amar a Deus com todas as suas forças de muitas maneiras, pulando, dançando, de alegria em sua presença, falando de Jesus, fazendo o bem, se dedicando ao trabalho de Deus. O amor de Deus se revela de maneira poderosa quando entra em ação. Há pessoas que focam apenas no lado emocional, outras que focam apenas no intelectual e ainda outras somente nas ações. Mas é preciso amar a Deus de coração, de alma e com todas as nossas forças. Assim que nós devemos fazer. Isso é a base. Claro que existem muitas outras coisas, mas isso aqui é a base, é o fundamento, é o principal. Que nós venhamos estar disposto, igreja, a fazer o que Ele quer que nós venhamos fazer. Deus, Ele ama a todos, mesmo que eu não goste de alguns. Mesmo que você não goste. E aí o problema não está... Se é eu que não gosto, o problema está em mim. Eu preciso aprender a amar, porque eu fui amado. Eu preciso aprender a conhecer esse amor poderoso que transforma, que liberta. Porque Ele quer nos curar. Ele quer nos ensinar a amar. O que o mundo precisa não é mais conhecer mais uma tecnologia, mais um celular novo, mais um carro novo. O que o mundo precisa é conhecer esse amor de Deus através da minha e da sua vida. Diga amém. Hebreus 13, do 1 ao 9, eu finalizo. Diz assim: continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos.
Lembrem-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Vou ler até o 9. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é meu ajudador. Portanto, não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus, e não de regras sobre alimentos que em nada ajudam aqueles que a seguem. E depois você pode ler na sua casa, continuando, e você vai ver todo o contexto. Não é ensinamentos humanos. Tomem cuidado com as falsas profecias que têm distraído e enganado a muitos. O que o Senhor, Ele quer é a pureza, a essência. É que nós venhamos parar de orar por bolsos cheios e começar a orar por corações puros. É começar a parar de pensar em nós mesmos e saber o que é a verdadeira humildade. A orar pelos presos e a fazer algo como se nós mesmos estivéssemos presos, a fazer algo pelos maltratados como se nós estivéssemos sentindo a dor em nosso próprio corpo. É essa a essência, é essa a pureza, é isso que Cristo quer que nós venhamos fazer, e que nós venhamos amar como Ele nos ama, como Ele tem nos ensinado. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Feche os olhos. Feche os olhos, comece a orar. Chegou o nosso momento. Jesus, Ele já veio aqui e carregou a sua cruz. Ele, ao invés de condenar, Ele veio para salvar os que estavam perdidos. Através do seu amor, através da sua graça, através do seu favor. E isso nos alcançou, essa graça. Portanto, que nós venhamos buscá-lo de todo o nosso coração. Venhamos buscar essa essência, essa pureza. Queridos, é base, é fundamento. Fala para Deus: me dá um coração capaz de amar. Leia lá na tua casa, 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, se eu não tiver amor, eu nada serei. Alabashura calamandara alabashara calamandara alabashara alabashara calamandara alabashara. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Nós precisamos do teu amor, Pai. Nós precisamos do teu amor. Nós queremos conhecer o teu amor, ó Deus. Se revela a nós com a tua graça, com a tua justiça. Nos ensina a amar, ó Deus. Mesmo aqueles que nos odeiam, mesmo aqueles que nos insultam, mesmo aqueles que desejam mal para nós. Pai, nós queremos aprender a amar, nós queremos te conhecer, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Você pode declarar isso? Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim.
vacas em mim. Coloque suas vacas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me amar. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo que você fez por mim. E amar como você me amar. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo que você fez. Fala pra Deus, coloque suas vacas. Coloque suas vacas em mim. Coloque suas vacas em mim. Coloque as vacas que o amor fez em você, em mim. Fala pra ele, amar me ensina. E amar como você me amar. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo que você fez por mim. Amar como você me amar. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo que você... E amar como você me amar. Declare isso. E amar como você me amar. Que isso seja uma verdade nos nossos corações. É o mínimo que nós podemos fazer, é amar como Ele nos ama, mostrando ao mundo esse amor, esta graça, esse favor. Não é por merecimento, porque se fosse por merecimento nós nem estaríamos aqui, porque nós não somos merecedores. Eu, você, o pastor de lá, o bispo, o apóstolo, ninguém, porque todos pecaram e estavam afastados, destituídos da glória de Deus. Mas esse amor tem nos alcançado. 1 Pedro 4, do 1 ao 8 diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve, estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás, não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer, aqueles que não creem. Imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora essas pessoas ficam surpresas quando vocês... Bem baixinho. Agora essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso os difamam. Lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar conta àqueles que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Por isso as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois embora estivessem destinados a morrer, como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Medite nessa palavra, 1 Pedro capítulo 4, do 1 ao 8. Que o amor de Deus transborde no teu coração, a fim de que comece como um rio fluindo na tua casa, na tua vizinhança, no teu bairro, na tua cidade, no teu estado, nesta nação. Amém? Se você crê, aplauda bem forte Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nos ensina, Senhor, a amar como você me amar.
Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Que Deus nos encha de amor. Se for para errar por excesso, que seja por excesso de amor, de perdão, de misericórdia. Que Deus nos dê essa capacidade, porque isso vem dele. Quem não ama, nunca viu a Deus, nunca conheceu, porque Deus é amor. Amém? Vamos agradecer ao nosso Deus. Mais uma vez, nesse sábado, não haverá o culto com as mulheres aqui, não haverá programação aqui nesta casa. Mas no domingo nós estaremos aqui, às 18h30, para oferecer um culto àquele que tem demonstrado seu amor todos os dias, em gratidão ao Deus que nos salvou. Amém? Então convide mais alguém. Fernando, Deus abençoe sua vida, você é muito precioso para o nosso Pai. Deus tem chamado pessoas que não são para confundir os que são. Pessoas improváveis, jovens, que vão carregar glória e vão ir muito mais longe, muito mais alto, muito mais profundo. E você é um desses jovens que o Pai tem chamado. Creia no que Deus tem para sua vida, que é muito grande, tá? Deus abençoe todos vocês, eu amo vocês. Quem que vai agradecer aqui? Quem que agradeceu? Já vem, Marcos. E o Marcos aqui, vem cá, que também nós vamos orar. Marcos da Kelly vai viajar. Senti muita saudade desse jovem simpático, bonito, elegante, cheiroso, né? E toda vez que a gente sai para entregar a marmita, tem uma... Ainda bem que a Kelly tá junto, porque ela fala assim, ele tá homem cheiroso, da cor da bênção, porque não é mais da cor do pecado, né? Amém? Então, quem que iniciou? É o Marcos da Lu. Então já vem, já ora aqui, agradece. Nós estamos muito gratos por esse favor. É um prazer oferecer um culto ao nosso Deus com todos vocês. Vocês são lindos. Amém? Boa noite, igreja. Pai do Senhor, amém? Eu não sei vocês, mas eu estou transbordando. Que palavra, queridos. Sabe, o Senhor faz coisas que a gente não entende. A gente não entendemos. Sabe, lá em Atos 5:29, Pedro ele é confrontado juntamente com os apóstolos. O sumo sacerdote chega até ele e fala assim, ó. Peraí, por que você está falando desse Cristo? Por que você está anunciando essas boas novas? Por que você está pregando? Aí Pedro, cheio do poder, ele fala assim, convém a mim obedecer a homem ou a Deus? Você sabe a diferença hoje para daquela época? Você sabe a situação que tenta nos parar? É a dificuldade, é os problemas. Aí você olha para o seu problema e fala assim, peraí, eu vou obedecer ao meu problema, vou me paralisar? Ou vou obedecer quem pode? Sabe, um Jesus que fala assim, Pedro vai lá e pesca um peixe e tira uma moeda. Sabe, é esse Deus, ele é o mesmo hoje. Sabe? Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar pelo nosso irmão Marcos. Que nome bonito. Né, Marcos? E ele também é muito bonito. Diga-se de passagem. Parabéns, Kelly, pelo esposo. Amém? Vamos orar? Senhor, está aqui o teu filho, o teu servo, Senhor. Ele está com uma viagem marcada. Que o Senhor possa conduzi-lo até aonde ele tem que ir, Senhor. Pai, que o Senhor possa acompanhar o teu filho, Senhor. Que o Senhor possa colocar, Senhor, anjos ao redor dele, Senhor. Que essa viagem, Senhor, ele venha a ser conduzido por ti, Senhor. Que as tuas mãos poderosas possa livrar ele, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, de todo acidente. Pai, guarda ele, livra a vida dele, Senhor. Protege ele e a família, hoje e para sempre, Senhor, embaixo de suas asas, Senhor. Abençoa a vida do teu servo, em nome de Jesus, Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela essa palavra rica, Senhor. Que ela possa produzir em nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, frutos de arrependimento, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, arder em cada coração aqui, Senhor. Nesse término dessa semana, Senhor. Que nós possamos estar fixo os olhos em Ti, ó Pai. Porque em Ti
Nós já somos mais do que vencedores, Deus. Obrigado por essa presença tão gloriosa em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse prazer, Senhor, de estar na Tua presença, Deus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, o nosso final de semana, esse término de semana. Tudo para a honra e glória do Seu nome. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, queridos. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Estendam assim as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que as ricas comunhões e consolação do Espírito Santo, seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo e todo sempre, que todos digam. Está terminado em nome de Jesus. Aniversário da Sandrinha. Parabéns pra... Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos. Da Sandrinha nada! Então como é que é? É bênção. É glória.